Bom, é o seguinte, de uma hora para outra, uma minissérie da Netflix explodiu aí em todo o mundo, né? Dado a importância do tema e a forma pelo qual ele foi abordado na série adolescente, né? Bom, para quem não viu ainda, trata-se de um jovem de 13 anos acusado de ter assassinado uma colega de escola. Então tem muitos assuntos em pauta, né, Leilani? O comportamento do adolescente, a escola, o bullying, enfim, muitas coisas nesse contexto. Mas vamos começar por algo muito simples, né? Na nossa época lá atrás, sempre tinha aquela amiguinha que recebia permissão dos pais para fazer alguma coisa. Você, obviamente, deve ter falado para sua mãe: olha, a minha amiga foi, então eu posso ir também. Olha, a mãe da minha amiga deixou, então eu posso fazer também. Mas hoje, todas essas informações estão na palma da mão, né, Leilani? Através do celular. Você que tem um filho pré-adolescente deve se preocupar com esse tema também. Então vamos às várias abordagens dessa série adolescente, como os pais devem ficar cada vez mais atentos com o que os filhos consomem no celular e como a escola está conduzindo essa questão também. Sim, Roberto, eu assisti sábado essa série, porque eu também achei muito interessante e eu como educadora e como uma mulher, mãe, que se preocupa muito também com o comportamento do próprio filho, achei muito apropriada essa série. E ali tem várias situações que dá para a gente parar, pensar e refletir sobre a escola, sobre o comportamento daquela criança, que no primeiro momento parece uma criança tão inofensiva e parece algo tão. Uma criança que jamais faria aquilo. Os próprios pais ficaram. eh, assim, admirados com a situação, né? Então, aquela coisa assim, não, meu filho não, ele é uma criança, e realmente ele é uma criança, 12 anos é uma criança, só que já estava tendo uma liberdade ali dentro do seu próprio quarto, com celular na mão, com rede social, que é uma liberdade que não tem limites. E os pais achavam que ele estava simplesmente no quarto. Mas hoje, quando você tem um adolescente ou um pré-adolescente trancado dentro de um quarto por horas, você não tem controle do que ele está fazendo. Porque hoje a internet é mundo. A qualquer lugar que ele acesse ali, ele ganha um mundo. E aquilo ali vai realmente ocupando um lugar dentro da mente dele que já está totalmente contraditório aos princípios, valores, os ensinamentos, os bons hábitos que os pais até então educaram. Então, aquilo pode sim atrapalhar todos os hábitos úteis que o pai, até os 12 anos, construiu, porque ali se torna o amigo virtual dele. Então, não é só com quem tu andas, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É me diga o que você está acessando dentro do teu quarto, que eu direi qual é o tipo de comportamento que você terá. Então, isso hoje é muito moderno, nós nem estamos dando conta de processar tudo isso. Ah, ele está lá no quarto dele, mas quantas horas ele está no quarto dele? O que que ele está fazendo dentro do quarto dele? E muitas vezes nós, pais, não temos nem a inteligência de saber mexer com essas máquinas, computador, celular. Eu vejo isso, a dificuldade dos próprios pais de não saber mexer enquanto o filho já é um hacker. Então, olha só como a gente está realmente eh, à mercê de uma tecnologia ali que, se a gente não estiver antenado, nós podemos perder os nossos filhos. Então, eu acho muito preocupante, assim, muito oportuna essa série. Quem não assistiu, assista e veja os detalhes disso, o comportamento do pai, a hora que o menino relata quando o pai se mostrava frustrado porque ele não era bom no esporte. Tudo começa desde pequeno, os comportamentos. Essa questão do pai não me aprovar, de eu não ser uma criança bonita, quando ele fala que ele não se acha bonito, a autoestima dele não foi validada. Então, tudo isso vai construir numa criança que se acha inadequada, autoestima baixa, pouco limiar para a frustração, porque ele matou essa. Porque, na verdade, ele foi até ela querendo ali ser bonzinho, porque ela estava fragilizada naquele momento, que as fotos tinham vazado no bullying da escola.
Ele quis, naquele momento, se aproximar dela, acreditando que naquele momento ela estava mais vulnerável e aceitar o convite. E ela não aceitou. Então, aquilo despertou nele uma frustração muito grande, uma raiva, que ele esconde muito bem essa raiva. Só que para toda a família, ele é uma criança dócil. Então, vários momentos desse filme me chamam a atenção, porque eu gosto muito de avaliar o comportamento. E quanto dos nossos pais acreditam que o nosso filho é bonzinho? Mas ele é bonzinho. Ele é o filho que menos me deu trabalho. Pois esse filho pode estar guardando uma emoção ali e mascarando isso, sendo bonzinho dentro de casa. Mas a hora que pisar no calo dele, ou ele tiver um gatilho, ele vai despertar um comportamento que nem os próprios pais vão acreditar que aquilo é dele, porque desconhecem esse comportamento. Então, é uma série importante, gente, importante sim. E eu faço várias ali anotações sobre os comportamentos da escola também, o quanto a escola está sendo omissa nesses comportamentos, o quanto o aluno está desrespeitando professores e a próprio sistema de ensino e educação. Outra coisa que me chamou muita atenção foi os emotions, aqueles desenhos, os símbolos que nós sabemos, Roberto, que hoje os símbolos, eu escutei uma delegada falando que os símbolos já mostram quem é pedófilo, quem não é. Então existem comunidades virtuais que se comunicam pelos símbolos. Então olha quanta coisa que nós estamos perdidos mesmo nessa era digital e nós precisamos, como pais, estar atentos, porque isso se torna uma armadilha dentro da própria casa. Você falou de gatilhos, né? Mas hoje a gente percebe também, todos muito sem tempo, né? Sem disposição de conversar. Mas assim, o pai conversando com o filho, fazendo determinadas perguntas ali aleatoriamente, ele pode receber alguns indícios que alguma coisa está errada, não é, Leilani? Porque sem diálogo também, você não sabe o que está se passando na mente do seu filho. Ele só passa para você um estereótipo daquela criança boazinha, estudiosa, etc. Mas se você não conversar, você não vai dar a si mesmo a oportunidade de conhecer um pouco mais o seu filho. Sim, mas tudo começa quando bem pequeno. Pai, olha o que eu fiz, tá? Tô ocupado. Ô pai, vem brincar comigo agora, eu não posso. Ô pai, olha. É aí que começa. Que depois essa criança cresce. Daí o pai vai atrás dessa criança querendo conversar. Só que daí essa criança crescer e fala assim: agora eu não posso, pai. Ou então ele se fechou emocionalmente. Porque meu pai não liga pra mim. Então por que que eu vou perder meu tempo de falar o que eu tô sentindo pro meu pai? Porque isso não foi visto na infância. Os pais sempre muito ocupados e delegando a própria educação e essa emoção, terceirizando essa regulação emocional. Porque uma criança, quando chama a gente, Roberto, ele precisa de autorregulação. Às vezes, meu filho chega da escola e fala assim: mãe, hoje fulano de tal empurrou a outra criança. Eu falei: filho, se eu não falar, mas por que aconteceu? O que que você pensa a respeito disso? O que que você achou? O que você sentiu? Para por ali. Ah, filho, ele empurrou, que feio. Ponto. Ele está tentando se expressar. É a hora que ele precisa saber o que minha mãe pensa sobre isso. O que eu deveria pensar sobre isso? É ali que é a porta para que você continue um diálogo, mas é na infância, Roberto. Se a gente não tiver esse diálogo desde pequeno, não queira construir isso depois na adolescência, porque ele já entendeu que não é necessário esse tipo de conversa e tentei tantas vezes e você nunca teve tempo para mim. Só que daí ele vai buscar lá fora, ele vai buscar em rede social, ele vai buscar em pessoas que não são confiáveis, que não amam ele. Só que daí dão atenção a ele. Esse é o problema. Porque hoje o que custa mais caro não é nem o nosso tempo, é a tua atenção. Porque as mães, os pais, eles estão conversando com o celular na mão. Ah, fala. Tá, olhando aqui, tá digitando. Nunca olho no olho. Esse é o problema. É sempre naquela correria, é sempre tô correndo, tenho que trabalhar. Então, se a gente não parar, respirar e ouvir e autorregular os nossos filhos agora, nós teremos grandes problemas na adolescência com pornografia, com vício, com companhias erradas, com, com tudo que pode acontecer aí dentro de uma rede social, com esses comportamentos de raiva.
porque não foi validada a raiva, não foi canalizada para fazer uma coisa boa. Ele colocou aquilo para coisa ruim. A raiva, a frustração, entende? Então é importante ensinar os seus filhos a se frustrarem, mas com amor, ensinar que você acolhe o teu filho nesse momento de dor. Então eu falo que educar realmente tá difícil, está. Mas mais difícil ainda é educar pai e mãe. Porque o pai e a mãe, eles estão achando que filho é só para. Eu sou mãe, é para satisfação do ego. E eu vou delegar melhor escola, eu contrato uma psicóloga, eu contrato 3 babás. Mas não é isso que vai nutrir a autoestima, a autoconfiança de uma criança. Nós precisamos trabalhar, é pai e mãe que nutre isso, é a base, é a sua raiz. Então, se ele não tem esse olhar dos pais, isso vai sim ser uma lacuna. E depois, quando dá esse gatilho, esse gatilho pode disparar emoções aí que você depois não controla os comportamentos do filho e fala: puxa vida, mas meu filho era tão bonzinho. Na verdade, você não se deu conta de todas as emoções, todas as vezes que ele te chamou e ele precisava ser autorregulado e ensinado naquele momento. Então, nós estamos perdendo os nossos filhos, Roberto, dentro da própria casa. E todas as vezes que eu me nego a brincar, todas as vezes que eu falo, tô ocupado agora, ou depois, mais tarde, tudo isso você está desconstruindo e prejudicando esse relacionamento que deveria ser positivo na fase que ele mais vai precisar, onde os hormônios vão estar todos ali desesperados na puberdade e ele vai precisar estar consciente de suas emoções para que ele tenha bons comportamentos, só que ele não foi validado na infância. Então é muito sério, né, Roberto, falar sobre esse assunto, ele é profundo, mas o que eu vejo é que os pais estão perdendo seus filhos na própria casa. Então isso é urgente. Então eu acho que todos os pais têm que assistir essa série, não é uma vez, não, umas 3 vezes, para observar detalhes de comportamento. Como foi a infância, como está sendo a escola, até quem tem escola observar esse ambiente, como é que tá, diretores da escola, como é o comportamento dos jovens, como é que está a relação dos meninos em relação às meninas, esses aplicativos, realmente essa proibição de celular na escola é fundamental, mas ali no caso falou sobre uma foto, tipo um nudes, que foi enviado para um e esse um distribuiu para todo mundo, coisa que acontece todos os dias no nosso país e qualquer lugar do mundo. E isso aí está acontecendo. Então, as crianças estão ali eh, brincando com a pornografia entre as salas. Então, imagina esse problema dentro de uma sala de aula e o quanto isso pode ser fatal, né? Porque foi através disso que aconteceu um crime. Então, Roberto, é preocupante? É. E educar está difícil? Está. Só que eu vejo que a maior responsabilidade e a maior negligência está sendo dentro de casa, com pai e mãe, não é na escola. Né? Dá para a gente atribuir, claro, com muitas aspas, né, alguma culpa na escola? Será que todos os alunos se comportam dessa forma? Porque você pode ver ali que tem uma criança que está vendo aquelas coisas, que é o filho do próprio, próprio investigador. E é ele que relata todo o crime, é ele que está mostrando para o próprio pai que não tem noção do que é esses desenhos, essas figurinhas e ali com muita dificuldade de falar com o próprio pai, olha ali. Então, assim, mas ele mesmo falou: você não está enxergando o que está acontecendo. E eu estou preocupado com o seu com você, que você não está, e que você está querendo descobrir, mas eu estou vendo o seu desespero, pai. E você não me ouve, pai. Você, tipo, ali já tem um conflito paterno também, então, aquela criança que acredita ser um menino bom, mas ele está no meio de pessoas que ele desaprova, mas ali ele tem valores, ele tem princípios e ele vê que aquilo está errado e até ajuda o pai nessa investigação. Então, mesmo que você fala assim, ah, mas a escola está perdendo o controle. Não, mas se eu tenho um filho que construir valores e princípios desde pequeno, aquilo ali ajuda muito a hora que ele está num ambiente desse, porque ele já tem um norte do que é certo e o que é errado. Então, eu não posso culpar a escola. É lógico que o ambiente, ele modula um comportamento.
mas ali ele vai se sentir um peixe fora d'água, que no caso esse menino, ele sofre bullying, ele é um cara que já está sofrendo no meio da maioria. Mas eu não posso, não dá para culpar somente a escola tem que ter o cuidado de observar isso, esse comportamento dos alunos, mas eu volto a dizer que a maior educação tem que acontecer dentro de casa. Se o pai e a mãe não colocam limites, tempo de tela, celular, criança com 10 anos já com Instagram, acessando tudo, tudo, você entende? O Raul chegou para mim e falou: mãe, todo mundo tem Instagram, menos eu. Eu falei: graças a Deus, filho, não queira ter. Porque às vezes eu pego o Instagram, eu recebo tanta pornografia sem nunca ter acessado, tanta coisa errada ali vem pra gente, sabe? Então eu falei, como que aparece isso? Então eu falo, imagina uma criança com um celular desse na mão e sem limites. Então imagina o mundo que ele vai acessar de uma forma muito precoce, sem ele ter essa formação ainda completa da maturidade do seu cérebro e já recebendo toda essa informação. Antigamente íamos no cinema, víamos lá, censura, 12 anos, então não posso assistir ainda. A gente respeitava. Mas e agora com essas telas na mão? Cadê a censura? Tá livre? E vocês acham que não, filme ele tem que respeitar. Ali, eu olho lá, cenas fortes, violência, só quando você tiver 18 anos. Tá, mas o filho já está acessando pornografia. O que vai ser esse homem na vida adulta? Como ele vai se relacionar com a mulher? Como ele vai tratar uma mulher quando uma mulher simplesmente empurrar ele e falar assim: eu não quero nada com você? E aí? Ele vai esfaquear essa mulher? É o que está acontecendo, Roberto. A intolerância dessas crianças, desses adolescentes e desses homens. Porque nós estamos construindo uma adolescência, uma infância muito permissiva, ou nós estamos realmente cegos diante de tantas possibilidades na internet que a gente não está dando conta disso, de acessar realmente o que o nosso filho está consumindo virtualmente. Muito profundo, como você falou. É um filme para ser visto e revisto várias vezes para a gente refletir, né? Para a gente refletir. Inclusive para quem já é avô e tem Sim. crianças chegando, né? Para ajudar os próprios filhos a criarem os seus netos com um pouco mais de inteligência emocional, inclusive.